desfecho da cartomante de Iba Mendes. Vilela não lhe respondeu, tinha as feições decompostas, fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava a Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Machado de Assis em A Cartomante. Com os olhos acesos de ódio, Vilela mirava os 2 cadáveres como se quisesse trazê-los de volta à vida, apenas para ter o prazer de matá-los mais uma vez. Andando de um lado para o outro, ainda com o revólver em punho, cogitava mentalmente 1000 planos para se safar daquele hediondo crime. De repente correu até o canapé, onde jazia o corpo de Rita, e ali ficou em pé, imóvel, durante alguns minutos. Desperto daquele lúgubre letargo, abaixou-se para junto do cadáver da mulher e o arrastou para onde se encontrava o corpo de seu amante, colocando-os um junto do outro. Fixou novamente o olhar para os 2 mortos, levou as mãos à cabeça e, por um breve instante, foi tomado de um indescritível desespero, deixando-se cair no chão lavado em sangue. Logo, porém, recuperou o máximo que pôde de sua natural lucidez, foi até o quarto e vestiu uma calça às carreiras. Voltou e desceu correndo os degraus da casa, quando observou ao longe a figura de um cocheiro com o seu tilbre. Gritou 2 vezes para que este se aproximasse, incumbindo-o para que o conduzisse até a antiga Rua dos Barbonos. O pobre homem, entretanto, desculpou-se, dizendo que infelizmente não podia levá-lo naquele instante, pois que aguardava um tal senhor chamado Camilo, que ali entrara, e que ele muito provavelmente deveria conhecer. Oh, sim, deveras, conheço-o, mas ele me pediu para que o dispensasse. Irá depois diretamente para o cemitério São João Batista. O cocheiro do tilbre ia perguntar se havia morrido alguém. Todavia, notando as feições decompostas do outro, teve um leve tremor nervoso, aproximou depressa o cavalo, estalou o chicote e partiu a trote. À proporção que o carro se ia afastando, Vilela entrou a conjecturar 1000 hipóteses da esfera jurídica acerca do crime que acabara de praticar e aventou para si que a melhor alternativa seria legitimar perante os juízes a defesa de sua honra. Tinha ótimos contatos com outras bancas de advocacia e conhecia os melhores juristas fluminenses. Ademais, desde que abrira seu escritório, sempre mantivera boas relações com a alta magistratura do Rio de Janeiro, da qual se incluíam os nobres membros do Supremo Tribunal Federal. O tempo parecia espaçado e ele queria chegar o mais depressa à casa, onde supunha que se encontravam os pérfidos amantes. Dona Plácida, a comprovinciana e cúmplice de Rita no seu namoro com Camilo, era sua antiga conhecida e já de antânio sabia que o seu ponto fraco era um só, o dinheiro. Oferecer-lhe uns 2 contos de réis e ela se poria por inteira à sua disposição para testemunhar em favor de sua causa perante os tribunais de justiça. Ao fim de 15 minutos, quando já se aproximava da Rua da Guarda Velha, o tilbre parou bruscamente, quase atingindo um menino de 3 ou 4 anos, que dobrava a esquina desesperado atrás do seu brinquedo. Vilela, que até então estava imerso num turbilhão confuso de pensamentos, saltou num pulo do carro, no mesmo instante que uma das rodas desprendeu-se do seu eixo, fazendo o veículo bater com toda a força na parede de um estabelecimento de secos e molhados. Com um tombo, o cocheiro foi arremessado para longe, porém escapara ileso do acidente. Logo, porém, ergueu-se resmungando um dito feio e lamentando mais o tamanho do prejuízo do que a extensão do desastre. O passageiro, vendo o desespero do pobre homem e muito ansioso para se esvair o mais depressa possível daquele local,
meteu sem demora a mão no bolso, tirou 2 notas de 200.000 réis e entregou-as ao condutor, que lhe sorriu como se tivesse ganhado na loteria. Enquanto um grupo de curiosos se aglomerava ao redor do tilbre, numa confusão de passos e vozes, Vilela deixou o local rapidamente e seguiu caminhando pela calçada da mesma rua. Um anúncio exibido em frente à tipografia nacional, próximo à Secretaria do Império, convidava os passantes para a apresentação de uma ópera lírica francesa, baseada na peça Hamlet, de William Shakespeare. Lembrou-se então ele das palavras do criminoso Cláudio, o rei que assassinou o próprio irmão. Está podre o meu crime, o céu já o sente. Neste momento, um súbito e dolorido remorso pousou como um corvo negro na sua consciência, picando-o por dentro com o bico da culpa e grasnando bem alto: assassino, assassino. Então entrou a recompor mentalmente toda a cena do crime, viu a mulher ajoelhada diante de si, a implorar perdão e a suplicar com lágrimas de sangue para que a deixasse viver. Contemplou o amigo aterrorizado, a olhar o cadáver ensanguentado da amante, e até parecia ouvir o estrondo dos tiros que lhe dera bem no meio da testa. Tudo isso, entretanto, passou rápido pela sua mente. Logo, porém, um sentimento de humilhação apoderou-se dele com toda a força, e então redobrou-se de ânimo para persistir no seu intento de provar que só cometera o crime para defender sua honra. Estava na lei, era assim que deveria ser. Antes de dobrar a esquina, reparou ao lado à direita um sobrado com 2 janelas grandes, em cuja porta ele observou com certo interesse um pequeno cartaz de madeira, pendurado na porta com os seguintes dizeres: dá consultas de magnetismo com sonambulismo e cartomante, adivinha tudo o que os consultantes desejam saber. Desde moço, Vilela sempre tivera certa inclinação pelos mistérios de que falou Horácio a Hamlet. Toda sua crença, contudo, tinha por fundamento o simples temor do incógnito, do secreto, do incompreensível. Quando por alguma razão se via diante de um aparente mistério, calava-se apenas por superstição. No âmago, o que ele não queria era provocar a fortuna. Agora, ali sozinho, em frente daquela casa toda imersa numa penumbra de segredos, sentia como que arrastado pelo imã daquela enigmática sibila. De repente, retrocedeu alguns passos e foi caminhando em direção à misteriosa casa. Ao aproximar-se da calçada, hesitou, mas já era tarde. Uma das janelas abriu-se e apareceu a cabeça de uma mulher. A porta está aberta, pode subir. Mas que depressa enfiou-se ele pelo corredor e subiu a escada. A mulher já o aguardava à porta. Entre, entre. Vilela entrou assustado e olhando para um lado e outro, como que querendo antecipar a decifração de algum enigma. Sente-se aqui, disse-lhe a profetisa, puxando uma cadeira e observando atentamente as mangas de sua camisa salpicadas de sangue. Feito isto, dirigiu-se até uma velha cômoda de mogno, puxou dali um lenço vermelho e foi ligeira sentar-se à mesa do lado oposto em que ele estava. Sem tirar os grandes olhos dele, ela abriu a gaveta e puxou um baralho de 13 cartas enxovalhadas, que eram as mesmas com as quais se havia utilizado para dar consulta a Rita e a Camilo. À medida que as espalhava sobre a mesa, balbuciava palavras incompreensíveis, que o outro traduzia mentalmente como sendo a sentença fatal do seu destino. É a primeira vez que vem à minha casa, não é? Vilela afirmou que sim com a cabeça. Vejamos, as cartas revelam que o senhor está vivendo um terrível drama, correto? Ele respondeu afirmativamente e acrescentou quase chorando: sim, minha senhora, um terrível drama. As cartas dizem ainda que o senhor teve uma grande perda. Dizem elas a verdade?
Diz em si, minha senhora, uma perda irreparável. Neste momento, Vilela, que tinha as mãos estendidas sobre a mesa, estremeceu quando a outra as apertou firmemente entre as suas. Não há nada a temer, meu rapaz. O Senhor fez o que acreditava ser justo. Agora precisa dar cabo ao que começou. A essas palavras da adivinha, um súbito relâmpago atravessou as sombras do espírito do homem, que num profundo desespero saiu correndo da presença dela, sem ao menos perguntar-lhe pelo preço da consulta. Na rua ele continuou correndo ainda durante uns 5 minutos, quando parou esbaforido ao ver um tilbre estacionado em frente a uma chapelaria. O cocheiro, ouvindo-o chamar ao longe, gritou: "Para onde vamos, patrão?" Nem aproximou o carro, Vilela correu até ele, meteu-se lépido lá dentro e mandou tocar a todo galope. Daí a 20 minutos chegava ele em casa, apeou-se apressado, subiu correndo os 6 degraus de pedra, empurrou a porta com toda a força e entrou ofegante. Já dentro, correu até a escrivaninha, abriu a gaveta e tirou de lá a mesma arma com que matara a Rita e a Camilo. Em seguida, caminhou apressadamente até a saleta, onde estavam os 2 cadáveres ensanguentados, arrastou os corpos para os lados e meteu-se no meio deles, sentando-se sobre uma poça de sangue coagulado. Não quis pensar em mais nada, enfiou o cano do revólver na boca e disparou.